Olá pessoal, na paz de Já. Vocês estão vendo o pessoalzinho ali no fundo, né, que trabalha comigo. Teve um problema técnico aí, eu estou aguardando as ordens, né? Estou esperando o pessoal lá de cima. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre ectoplasma, né? Falei do fenômeno poltergeist, mas acho que para ficar mais completo essa questão do vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho do ectoplasma, né? E que às vezes a pessoa assiste o vídeo, né? Como não conhece do assunto, não lê sobre espiritualidade, ela fala, o que é ectoplasma, né? E eu vou fazer esse vídeo para, resumidamente, vou falar um pouquinho do ectoplasma, né? Então eu vou começar falando sobre ectoplasma, né? Ou ectoplasmia, que é o efeito do mesmo. Vou começar falando do termo ectoplasma, tá? Esse termo ectoplasma você não acha na literatura de Kardec. É mais comum aliás, você só vai encontrar mesmo na parapsicologia. É um termo que o pessoal da parapsicologia, os estudiosos usam, né? Você vai achar na parapsicologia. No espiritismo você não acha esse termo, tá? Apesar de que Chico Xavier fez alguns experimentos na época em que era vivo, né? Quando começou essa pesquisa, né? Na verdade começou lá fora, não começou aqui no Brasil, tá? Quem foi o criador desse termo ectoplasma? O criador foi Charles Richer. Ele foi o criador desse termo. Era estudioso na época, né? Esses estudos, é bom lembrar que esses estudos eles foram feitos aí por volta de 1900 e 1935, acho que um pouquinho mais, mas o auge mesmo foi nessa época, entre 1900 e 1935. Então o criador desse termo, que fique bem claro, foi Charles Richer, tá? E existiram outros pesquisadores, né? Na verdade vários pesquisadores do assunto, e é uma gama imensa de pesquisadores, né? E César Lombroso, por exemplo, César Lombroso, para você ter ideia, ele era criminalista, ele era psiquiatra e tinha mais umas duas formações. Então, quando às vezes a gente fala em pesquisa, e essa foi uma pesquisa, mas foi uma pesquisa séria, realizada, porque a intenção dessa pesquisa na época, porque existiam aqueles que eram céticos, existiam aqueles que defendiam essa tese do ectoplasma. Então ambos queriam provas, né? E de que forma que essa pesquisa foi feita? Na verdade eles pegavam pessoas idôneas da sociedade, né? Normalmente eles pegavam pessoas letradas, pessoas formadas, para aprovar esse tipo de experiências, das experiências que eles faziam na época. Então era muito comum eles pegarem delegados, pegarem médicos, né, pessoas, né, com um grau mais elevado, digamos assim, na área da pesquisa, né, pessoas críticas. Então, o que se descobriu-se na verdade na época? O que se descobriu-se é que todos os médiuns eles expeliam um fluido, né? Um fluido branco, que muitas vezes era gasoso, poderia ser sólido, né? E descobriu-se que era possível você fazer materializações de espíritos, né, em sessão de ectoplasmia, né? Como é que eram esses ambientes? Esses ambientes eram, na verdade, a meia luz. Eles usavam um ambiente a meia luz e faziam várias pesquisas, faziam testes, né? E descobriu-se que era possível você fazer uma materialização de um espírito e não necessariamente, você não teria que ser necessariamente um médium para ver a materialização desse espírito, né? Só precisaria estar lá na sessão de ectoplasmia. O espírito ficava bem evidente. Inclusive esse César Lombroso, ele era muito cético na época. Ele
combatia essas questões da religião espírita, né? Ele combatia, era um combatente aí, ele não gostava dessa, vamos dizer assim, do aspecto da incorporação, enfim, todo esse aspecto da religião espírita, né? Então, assim, como é que ele chegou a ser pesquisador desse assunto? Ele foi convidado para fazer uma sessão de ectoplasmia, na qual, se não me engano, se não estou enganado, foi a avó dele se materializou e tocou ele no rosto. De que forma? Ela deu um beijo no rosto dele e ele sentiu a textura, né? Sentiu a textura do rosto dela. Mas isso só foi possível por causa do ectoplasma, que ele pode se solidificar, né? Não totalmente, né? Mas ele densifica, né? A imagem fantasmagórica de uma forma que ela fica nítida para quem está vendo, para quem queira tirar foto, enfim. Tanto é que na internet você vai ver, se você for pesquisar sobre ectoplasma, o ectoplasmia, você vai ver várias fotos de médiums colocando o ectoplasma para fora. Aí o que acontece? Bom, descobriu-se que todos os médiums colocavam o ectoplasma para fora. O ectoplasma ele sai pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos ou até pelo ânus, tá? E acho que a parte mais interessante que eles descobriram é que o médium não manipulava o ectoplasma, que para existir esse fenômeno da materialização do espírito, ele precisaria de uma inteligência externa. Então a materialização não necessariamente não era manipulada necessariamente pelo médium, né? Na verdade, na maioria das vezes que foram feitos esses experimentos com médiums, né, da época, você vai ver você vai notar em algumas fotos que eles eram, nesse momento, eles eram segurados em suas poltronas, né? Você vê muitos médiums sentados na poltrona, uma pessoa segurando um braço de um lado, outro do outro, porque eles temiam muito essa questão essa questão da fraude, né? Eles não acreditavam. Existiam muitas pessoas céticas e existem até hoje, né? Inclusive eu acho que até deve ter alguma pessoa aí cética aí que não está acreditando, mas foi uma pesquisa séria, né? E muito bem elaborada, né? E assim, uma coisa importante que se descobriu isso também, é que o ectoplasma ele não era só uma energia que moldava médiums, que moldava o espírito, tá? O ectoplasma é a energia que sai do médium, é usado para a materialização do espírito e depois retorna ao corpo do médium. Parece uma coisa meio nojenta, mas é isso que acontece. O ectoplasma sai pelos orifícios do médium, é formada a imagem, o espírito usa o ectoplasma como se fosse uma manta, né? Uma manta em torno do seu corpo, né? Da sua forma corpórea, né? E depois da sessão de ectoplasmia, o ectoplasma retorna ao corpo do médium. Outra descoberta que fizeram também é que o ectoplasma é fisiológico. Isso quer dizer que ele provém do corpo do médium. Fizeram algumas pesquisas e descobriram que em parte do ectoplasma se encontravam células do corpo do médium, como células de cabelo, células da pele, né? Então é uma questão mais fisiológica do que espiritual. Mas pro evento acontecer, é lógico que um depende do outro, tanto da parte espiritual como da parte física, fisiológica do médium. Mas é isso, foi um estudo que foi feito há muito tempo, né? Por volta de 1935. Inclusive Chico Xavier fez algumas experiências. Se você for olhar na internet, você vai ver várias fotos de Chico fazendo algumas experiências de materialização de espíritos, né? Então assim, é uma área que vale a pena. Se você tiver dúvida ou quiser se aprofundar no assunto, você tem uma gama aí de estudos, né, na internet.
fotos inclusive eu vou colocar algumas, se você está assistindo o vídeo você vai ver algumas fotos que antecedem o vídeo, que são fotos verdadeiras, que são de época, da época que era feito esses estudos, né? E é isso, gente. Eu espero ter contribuído, né, esclarecido um pouquinho do que é o ectoplasma. Todos nós podemos produzir ectoplasma. Obviamente que o médium ele tem muito mais capacidade de produzir um ectoplasma com qualidade, né? E eu vou ficando por aqui, né? Tô esperando ordens aí para trabalhar. Aproveitei para fazer o vídeo. Muito obrigado. Desde já vou agradecendo. Tem pessoas novas inscritas no canal, não são tantas, mas a ideia é passar informação, não é ganho, não é uma questão egóica também, porque de ego, meu ego tá lá embaixo, eu não tenho ego, eu não preciso disso, né? Eu acho que a informação ela é importante, acho que a coisa mais importante do mundo é você ter informação, mas usá-la da melhor forma possível, né? Usar para o bem. E é isso, eu vou ficando por aqui. Em breve vou fazer alguns vídeos, inclusive eu estou com um projeto de falar mais pra frente, fazer alguns vídeos dirigidos unicamente para o pessoal da Umbanda ou Candomblé, falando das entidades, falando especificamente de cada uma das entidades e o que elas representam dentro dessas denominações, né? Obviamente não vou fazer tantos vídeos assim, mas é uma vontade que eu tenho de fazer vídeos sobre essas entidades que trabalham na Umbanda e Candomblé, que alguns dizem que são alguns dizem que são demônios, né? Alguns religiosos acham que são demônios, na verdade não são, né? São espíritos aí que trabalham e trabalham pra caramba para dar um direcionamento aí às nossas vidas aí, né? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, fiquem com Deus aí, muita paz, muita luz e até mais.